Esse vídeo aqui vai ser uma reflexão sobre um comentário que uma pessoa fez debaixo de um dos meus vídeos. Eu vou começar lendo o comentário para depois então fazer a reflexão. Vamos lá. Maro, fala sobre essa corrida das pessoas em busca de títulos, diplomas. Corrida essa não para a busca de conhecimento, mas para se vangloriar que é doutor, que fala 10 idiomas, etc. Fala também dessa cobrança da sociedade de você, com tal idade, ter que ser casado, ter filho, ter carro. Como se por você, com determinada idade, não ter chegado ao topo, é um fracassado. Queria saber também sua opinião sobre o que o Pondé falou numa palestra, que você só serve para o mercado de trabalho até os 40 anos, que após isso você é inútil, que livros de autoajuda falam, que os livros que falam o contrário, livros de autoajuda é para iludir. O título do vídeo dele é Minta para mim por misericórdia. Acho que esse é o nome. Na sua opinião, em pleno século XXI, ainda cabe esse tipo de pensamento? Obrigado desde já. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: o mundo ele exerce sim uma grande pressão sobre nós. O mundo nos impõe determinadas regras, determinados mandamentos. Essas regras, esses mandamentos são desenvolvidos por determinados grupos, por pessoas que têm o objetivo de dominar os semelhantes. Então, nós estamos submetidos hoje a uma ordem global, a uma ordem política, a uma ordem econômica, a uma ordem cultural forjada artificialmente. Tudo isso tem o objetivo de nos dominar. Mas nós, por outro lado, nós temos a liberdade de aderirmos a essa ordem ou não. Quando aderimos a ela, tudo fica mais fácil para nós, porque estamos jogando as regras do jogo, ou estamos aceitando, e quando estamos dentro do jogo, é muito mais fácil se movimentar e obter resultados dentro desse jogo. É diferente quando nós temos um jeito de ser próprio, quando nós desenvolvemos a nossa vida interior, somos conscientes e decidimos viver conforme a nossa vontade, a nossa vida interior e a nossa visão de mundo. Daí as coisas se tornam um tanto mais difíceis, mas não impossíveis. Eu acredito que foi nesse sentido que Cristo disse que os caminhos cômodos e largos conduzem à perdição, mas que os caminhos estreitos e íngremes, eles conduzem à salvação, ou seja, ao autoconhecimento, o desenvolvimento interior, o desenvolvimento pessoal, porque existe o caminho do mundo e existe o nosso caminho. Cada ser humano tem um caminho individual. As pessoas são muito diferentes umas das outras. As pessoas não são iguais. E o problema é justamente essa padronização do mundo. A economia promove uma padronização, a política promove uma padronização, as religiões promovem uma padronização, a cultura de massa promove uma padronização, o globalismo promove uma padronização. Então, nós estamos à mercê dessa padronização social que vem ocorrendo, que rouba a nossa liberdade individual e, acima de tudo, a nossa liberdade de desenvolvimento. As pessoas não estão conseguindo se desenvolver espiritualmente, em sua maior parte, porque estão cedendo a essas padronizações, a essas massificações que tornam as pessoas praticamente iguais. As pessoas hoje, elas são muito parecidas externamente umas das outras, porque elas acabam aderindo aos conceitos. Elas se submetem ao sistema. E o sistema, ele acaba nos dominando quando nós consentimos com ele, quando nós fraquejamos, quando nós deixamos
a razão se sobrepor à intuição. Porque a razão ela é um tanto medrosa. Quando nós estamos diante de uma situação da vida onde podemos tomar uma grande decisão, a intuição fala o seguinte: vá lá e faça, execute. Não pense nas consequências, mas pense nos aprendizados que você pode ter, porque nós estamos aqui na Terra para aprendermos, para evoluirmos espiritualmente. Infelizmente, a vida terrena é interpretada e compreendida de forma errada hoje, como algo material apenas, e não espiritual. Mas a razão, por outro lado, ela diz algo diferente que a intuição. A intuição diz: vá lá, execute, aprenda e evolua espiritualmente. A razão diz: não, pense bem, você pode se dar mal. O que vai trazer melhores resultados para você? O que será melhor para o seu futuro? Melhor em termos materiais. Então, as pessoas, elas acabam seguindo a razão e se tornam prisioneiras desse sistema globalista, desse sistema esquerdista, porque as pessoas são medrosas. As pessoas pensam primeiramente nas vantagens materiais e depois é que elas pensam nas vantagens espirituais, ou melhor, no desenvolvimento espiritual. Eu, por exemplo, na minha vida, eu optei pelo desenvolvimento espiritual. Por isso eu sou como eu sou, eu pago um alto preço por isso, porque eu perdi inúmeras oportunidades na minha vida por causa disso. Eu optei me desenvolver, enquanto que inúmeras pessoas à minha volta optaram se dar bem. Essas pessoas estão à minha frente, estão na minha frente, né? Mas eu não posso reclamar porque foi uma opção. Eu entendo a vida terrena apenas como um degrau, como uma passagem. Eu vivo para a vida após a morte, ou a vida após a vida, porque a morte não existe. Mas isso não quer dizer que eu não lute pelo meu desempenho material. Eu quero também um bom desempenho material, eu preciso disso para viver com qualidade. Mas eu não posso sacrificar a minha vida espiritual em detrimento das conquistas materiais. Eu preciso encontrar um equilíbrio. É preciso procurar um sucesso material, mas obedecendo a sua vida espiritual, sem destruí-la, sem anulá-la, sem oprimi-la, sem soterrá-la. O problema é que as pessoas estão vivendo de forma desequilibrada. Pensam apenas em se dar bem materialmente. E é por isso que se tornam presas fáceis do sistema, porque o sistema é uma ideia. O sistema é uma ideia que está na mente do ser humano, na sua razão. Isso que é o pior. O ser humano, ao querer ser racional, ele acaba se aprisionando, né? Isso não quer dizer que ele deva ser um depravado, porque essa racionalidade bitolada e a depravação são os dois extremos. O caminho do meio é o caminho da intuição. Quando você vive intuitivamente, você faz um uso correto dos 5 sentidos, da sua sensualidade, e faz um uso correto da razão. Então a intuição deve governar a razão e os sentidos corpóreos. Então sim, o ser humano age de forma equilibrada e vive de forma equilibrada. Então tudo depende de como nós vivemos, qual é a nossa percepção da vida. Apenas como um homem racional que renega a sua vida espiritual, que confunde a vida racional com a vida espiritual? Porque a maior parte dos religiosos são apenas racionalistas bitolados, que pensam apenas no sucesso material, são uns hipócritas que abarrotam as igrejas, mas pedem para Deus apenas o sucesso material e não forças para que o desenvolvimento espiritual possa ser alcançado. Então, existe uma imensa hipocrisia nas religiões. É por isso que eu tenho nojo das religiões, é por isso que eu não tenho religião. Me desculpem aqui a sinceridade, eu tenho que ser sincero com vocês.
Não são todos os religiosos que são assim, mas a maior parte dos religiosos é assim. A maior parte dos religiosos é hipócrita, é mentirosa, pensa apenas em se dar bem. Deus está em segundo plano. Deus está em segundo plano na vida dessas pessoas. E daí ficam aí se fazendo de bondosas, governadas por um racionalismo materialista. Essas pessoas não sabem nem o que é intuição. A intuição é o nascer de novo, como disse Cristo. Cristo apontou para o caminho da intuição. O caminho estreito e íngreme, aquele que ouve a sua intuição, que quer evoluir espiritualmente, ele desafia o mundo, ele desafia o sistema, ele faz o que é certo e paga o preço. Então, nós temos essas opções. Se nós consentimos com o sistema ou não. Mas é como essa pessoa disse, as pessoas procuram títulos hoje, mas não o conhecimento, o verdadeiro conhecimento, o autoconhecimento. O autoconhecimento as pessoas praticamente não procuram. Elas procuram a religião, procuram títulos, as pessoas querem um mestrado, um doutorado, porque isso permite um salário melhor, ostentação diante das pessoas, falar 10 idiomas, não que não se deva falar outros idiomas, eu falo alemão, eu leio alemão, eu adoro o idioma alemão, no inglês também eu me viro mais ou menos, mas isso não pode ser uma forma de ostentação, algo vazio, que nós procuremos as coisas porque nós gostamos delas. E não apenas porque vamos obter interesses, porque daí agimos de forma vazia, nos tornamos interesseiros e antiéticos, porque a ética significa nós fazermos as coisas de coração, porque é certo fazer isso. Então é preciso sim se preparar para o mercado de trabalho. É preciso sim se preparar para o mercado de trabalho, mas não de forma desequilibrada, de forma louca, como as pessoas estão fazendo hoje. As pessoas estão passando umas por cima das outras para se darem bem, buscam esse conhecimento vazio, esse conhecimento acadêmico, mesmo que seja um conhecimento verdadeiro, em demasia ele soterra a vida interior, porque não basta apenas o conhecimento mental e ignorar o autoconhecimento. Outra questão que a pessoa falou, que a sociedade exige muito de nós, que o sucesso tem que vir cedo, que precisamos casar, ter um carro, ter filhos, mas daí eu digo, cada ser humano é único, nem todo mundo quer o sucesso aos 20 anos, há pessoas que alcançam o sucesso aos 40 anos, aos 50 anos, isso é um tanto relativo nessa questão, porque cada ser humano tem buscas diferentes, cada ser humano tem o seu próprio tempo, tem a sua marcha de desenvolvimento pessoal, e isso deve ser respeitado pelas pessoas. Eu desde cedo eu procurei identificar o meu tempo, a minha vontade, a minha busca, o meu querer, a minha evolução espiritual. Eu coloquei isso em primeiro lugar. Eu segui anseios próprios, segundo o tempo do meu espírito. Então cada um precisa respeitar o seu tempo. Para alguns o sucesso vem antes, para outros o sucesso vem depois, para alguns o sucesso não vem porque não se empenham, alguns até se empenham, mas nesse mundo corrupto acabam não alcançando o sucesso que querem. Fazer o que? Paciência, Então, as pessoas se sentem frustradas por causa disso, se sentem fracassadas, porque o mundo diz que se você não alcança o sucesso cedo, você é um fracassado. O sistema diz isso, mas daí é uma questão de nós aceitarmos ou não o sistema, de nós deixarmos ou não que ele entre em nossa razão, de nós deixarmos a razão materialista governar a nossa vida, ou o espírito com a intuição. Eu deixo a intuição governar a minha vida. Eu sou um fracassado, confesso, em muitos sentidos. Para os preceitos do mundo atual, eu sou um fracassado, eu sou um perdedor. Mas, por outro lado, eu me sinto bem da forma como eu sou. Eu sou um cara que eu disponho de uma liberdade, eu não sou casado, eu não tenho filhos, eu não tenho comprometimento com ninguém.
O meu comprometimento é com a minha vida espiritual, com Deus, em dar as minhas aulas, em passar ou procurar passar uma mensagem para os meus alunos ou as pessoas que me assistem aqui. Então, o meu compromisso é com isso, não é com o sistema, não é com o mundo. Para mim, que se dane, que se exploda o sistema. Eu quero que esse sistema todo desmorone, se exploda. Eu quero um novo tempo. E eu acredito que nos próximos anos, nas próximas décadas, esse sistema vai desmoronar. Isso não vai longe, porque é um sistema artificial, é um sistema que vai contra as leis cósmicas, contra as leis universais, contra as leis da natureza, ou seja, contra as leis espirituais. As pessoas, com a sua razão, estão consentindo com um sistema artificial. Então tomemos cuidado com esse negócio de sermos racionais. Nós temos que ser intuitivos. Nós temos que ser intuitivos, porque daí entramos em harmonia com a vontade de Deus, que transcende o sistema, que transcende tudo o que existe sobre a Terra. E sobre essa questão do Pondé, que o Pondé falou numa palestra, eu não assisti essa palestra, esse vídeo, mas o Pondé disse que teria dito, nessa palestra, que para o mercado de trabalho nós temos uma importância até aos 40 anos de idade. Olha, isso é relativo também, depende. Uma pessoa pode ter uma ideia genial aos 45 anos, aos 50 anos, e mudar a sua vida completamente. Eu acredito que o importante é não desistir. Eu acredito que isso acontece porque as pessoas desistem da vida aos 40 anos. A maior parte das pessoas chega aos 40 anos e, se não alcançou o sucesso almejado, acaba desistindo. Nós nos tornamos fracassados e fracassamos quando nós desistimos. Quando nós desistimos. Eu tenho 37 anos, ano que vem eu vou fazer 38, mas eu não me sinto com 37 anos. Eu estou há 3 anos de completar 40 anos, mas eu me sinto um adolescente ainda praticamente, porque eu tenho sonhos dentro de mim. O que move o ser humano são os sonhos, não os sonhos do mundo, esses sonhos que o mundo introjeta na razão do ser humano, que o sistema introjeta na mente do indivíduo. Esses sonhos não valem nada, eles não contam para mim e eu não aceito esses sonhos. Coloco sonhos entre aspas, porque na verdade são ideias concebidas por grupos, por pessoas para dominarem seus semelhantes, para criarem escravos. Esses grupos querem escravizar a humanidade, por isso propagandeiam esse sistema que hoje está aí, essa Matrix. E dizem que quem não obedece às leis e às regras da Matrix é um fracassado. Bom, eu não obedeço às leis e às regras da Matrix, faço uso de pouca tecnologia, não estou nem aí, estou andando e cagando para o sistema. Sou um fracassado, sim, mas me sinto bem comigo mesmo. Eu vivo para o meu desenvolvimento espiritual, porque a vida terrena, ela é apenas uma passagem, é como disse Cristo, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Onde está o seu tesouro? No sistema? O sistema é o seu tesouro? A sua razão com as ideias concebidas, pré-concebidas, prontinhas e acabadas é o seu tesouro? Isso é o seu tesouro? Bom, se isso é o seu tesouro, então viva para esse sistema. Aceite ele. Lute por ele, corra atrás dele, entregue a sua vida para esse sistema. Mas também é como disse Cristo, do que vale ao homem ganhar o mundo, se por isso perder a sua alma. Muitas pessoas ganham o mundo, ou melhor, esse mundinho dentro do sistema, mas certamente vão perder a sua alma. Isso não quer dizer que não devamos lutar pelos bens materiais. Nós precisamos deles. Eu sou uma pessoa que eu economizo porque eu tenho um projeto de futuro. Eu quero comprar um sítio, eu quero produzir o meu próprio alimento. Para isso eu preciso de dinheiro. Por isso que eu trabalho e economizo para um dia poder comprar isso. Então,
Eu estou dentro do sistema, de certa forma, mas à margem. Mas eu não aceito as leis e as regras do sistema. Então isso que o Pondé falou, em certa medida, é verdade. Se até os 40 anos você não obteve o sucesso, talvez você não consiga mais obtê-lo, você vale alguma coisa para o mercado de trabalho até os 40 anos, mas se você aceitar isso, se você colocar isso em sua razão, mas se você ouvir a sua intuição, que é sempre jovem, você vai ter chances na vida aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70 anos. Todo dia é dia de nós mudarmos a nossa vida. Se nós somos livres espiritualmente, se somos escravos da nossa razão ou da nossa sensualidade, então nós somos engolidos pelo sistema, pela Matrix. Mas se nós ouvimos o nosso espírito, nós somos livres. Não precisamos obedecer às regras da Matrix, podemos viver dentro dela de certa forma, de modo a tirarmos dela o que precisamos para o nosso sustento, para economizarmos uma grana, né? Para conseguirmos realizar os nossos objetivos, os nossos planos, os nossos projetos, mas sem se vender para o mundo. Sem se vender para o mundo. Então, eu acredito que o ser humano ele deve criar o seu próprio mundo dentro de si mesmo, em conexão com a força de Deus. Quem faz isso, ele pode estar dentro do sistema em certa medida sem ser dominado por ele, porque o sistema nos domina pela mente, pela razão. Não seja tão racional. Use a sua razão como um instrumento para colocar em prática o que o Espírito te diz. O que o Espírito te diz. Use a razão nesse sentido. Mas não se torne um escravo da sua razão, porque daí você vai se tornar um escravo do sistema. Né? Mas nós vivemos num mundo dos títulos. A Matrix diz que nós devemos ter tantos e tantos títulos, que devemos fazer isso, que devemos ter um carro até tal idade, casar até tal idade, termos filhos até tal idade, termos a nossa casa própria até tal idade, que isso e aquilo e aquele outro. Mas eu digo, não, você precisa estabelecer as suas próprias regras. Você precisa impor o seu próprio tempo. Você precisa viver dentro do seu próprio tempo. O tempo do seu espírito. Porque cada ser humano está aqui na Terra para uma coisa diferente. Para uma coisa diferente. Né? O problema é que surgiram muitas padronizações. Padronizações políticas, padronizações econômicas, padronizações culturais, padronizações religiosas, padronizações artísticas. Né? Para mim, todas essas padronizações não servem de nada. Eu não sigo padronização alguma. Eu sigo a minha intuição que obedece à vontade de Deus. É isso que conta na minha vida. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!